Com certeza, né? A gente tem não há um investimento necessário, não há a verba que é destinada à educação, não atende às demandas da educação, né? Então, a gente, na verdade, nenhum governo prioriza isso, nenhum governo, quando eu falo governo em termos federal, e nem em termos estadual, municipal, não prioriza, e aí a gente tem uma educação com uma defasagem absurda, né? E aí, se você for comparar também em termos do que a gente tem aqui, por exemplo, né? Eu falo sempre isso e vou defender sempre. Eu acho que a gente tem aqui, com todos os problemas, aqui, essa realidade do Instituto Federal é uma ilha de excelência, com todos os problemas que a gente enfrenta como servidor, vocês como alunos, né? Mas isso aqui é uma ilha de excelência. Eu vou defender sempre que esse deveria ser o modelo que deveria ser estendido para todos os níveis, municipal, estadual e a ampliação do número de vagas com qualidade, não é só ampliar vaga, né? Não é você criar a vaga de qualquer forma, é você ampliar a vaga e dar condições para que isso continue acontecendo com investimento. Né? Porque esse modelo de educação aqui é um modelo caro, né? É um modelo que custa de 8 a 10 vezes mais do que é destinado, né? Mas tem que ser assim, é assim que tem que ser. Né? Então é lógico que é diferente e gera um problema muito grave, né? Se você não tem o investimento certo, não deveria ser. Na verdade, assim, é um modelo que eu vou defender, como eu disse antes, defendo. Mas, infelizmente, por mais que tenha acontecido uma expansão considerável da rede, né, desde 2008 para cá, né, o número de institutos cresceu à beça, né, mas ainda não é o suficiente. Né, o número de pessoas que é contemplada, né, podendo entrar, o número de oferta de vagas ainda é muito pequeno. E não, na minha opinião, não é via Pronatec, por exemplo, que vai se resolver. Né, porque aí é você precarizando a rede, realmente, a rede federal, né, os institutos federais, né, desviando, né, o foco de onde deveria estar sendo investido de fato. Porque o dinheiro que é investido no Pronatec deveria ser investido nos institutos federais. Né, ampliando vaga, né, investindo dinheiro aqui, né, investindo nos servidores, investindo na estrutura, dando condição para esses campi, né, que foram parte agora da expansão desde 2008, realmente continuarem oferecendo a qualidade para esses alunos que entraram agora e ampliando vaga com essa qualidade. Porque, por exemplo, esse modelo de ensino integrado é o modelo ideal de ensino, mas não é a Pronatec, né, que ensina aluno a passar fio, né, sem dar ao aluno aquele conhecimento do saber fazer. Né? Por que o cara faz dessa maneira? Vocês saem daqui técnicos que dominam um conhecimento muito mais amplo. Né? Vocês saem daqui técnicos qualificados. Né? Mas, infelizmente, a sociedade não tem muito conhecimento do que é isso. E a sociedade, muitas vezes, né, não compra essa briga. Né? Então, realmente, é muito pouco. Aqui mesmo. A gente ampliou agora a oferta de vagas. Né? A gente dobrou a oferta de vagas para o ensino médio técnico, mas ainda assim não é suficiente. Quantos ficam de fora? Né? Vocês já pararam para ver qual é a relação candidato-vaga? Quantos querem entrar e não entram? Então, o governo tinha que realmente continuar investindo no processo de expansão e não criar subterfúgios, né, para sair pela culatra. Né? Vou ser muito sincera, o que me trouxe para cá foi estabilidade. A princípio foi isso, né? Eu ralava pra caramba na rede privada, né, trabalhando de sol a sol, né, sem nenhum tipo de garantia, então o que me trouxe para cá foi a estabilidade. E aí depois que eu entrei, eu me apaixonei pela proposta, me apaixonei pelo projeto. Né, e aí hoje eu sempre fui militante da educação mesmo na rede privada, né, sempre defendi com unhas e dentes, né, o que significa uma educação de qualidade. Né, e depois que eu entrei aqui, essa educação profissional, tecnológica, né, para toda a sociedade, que deveria ser, né, principalmente para filhos da classe trabalhadora, com essa proposta do currículo integrado, né, com essa formação de base unitária, politécnica, hoje eu sou uma apaixonada militante disso aí, embora isso seja a minha base de sustentação material, mas o que me trouxe foi isso. Expansão é positiva, eu acho que tem que crescer. Eu falei em relação à questão anterior. A gente tem que ampliar a oferta de vagas desde que a qualidade da proposta pedagógica seja garantida. Você não pode só ampliar a oferta de vagas. Ampliar a oferta de vagas, né, e descuidando da proposta pedagógica. Né? A ideia não é essa. Ampliar a oferta de vagas, abre vaga ali, enfia aluno naquele prédio decadente ali, sem se preocupar com que tipo de proposta pedagógica está sendo colocada em prática. Isso não vai. Agora, se você... E é isso que eu defendo. A lei de criação dos institutos federais, para mim, é ótima.
né? Ela parte de princípios que são extremamente avançados, desculpa. Sim, mas acaba utilizando a sua formação como técnico, né, para depois ingressar no mercado de trabalho de verdade, voltar para o segmento, a carreira, né, utilizando aquilo que fez no técnico. Né, assim, aí eu não estou falando só do campus Cabo Frio. Tá? O campus Cabo Frio é um campus que faz parte do processo de expansão. Nós temos 5 anos, né? Fizemos 5 anos agora. Então, nós temos ainda muitos problemas provenientes de um campus novo. Né? Agora, nós fazemos parte de um dos 5 melhores institutos do Brasil. Né? Eu não sei se vocês estão falando aí dos problemas todos, né? Nós realmente temos campus, né, pelo Brasil aí em condições muito precárias. Não é o nosso caso. Né? Ainda, felizmente, com todos os problemas que nós temos, nós ainda somos top. Né? Eu não estou tapando só com a peneira. Né? Assim, eu reconheço problemas de laboratório, por exemplo, ainda falta uma série de coisas para serem feitas, mas se nós formos comparados, né? Vamos comparar com outras realidades, tem coisa muito mais séria. Né? Com aquilo que ainda é problema para a gente, né? Ainda assim, se a gente for comparar, né, com outras realidades, nós estamos ainda lá no ponto de linha, lá na frente. Por exemplo, ano passado eu tive a oportunidade de estar presente na RedeTech. Sabe o que é isso? Reunião dos diretores da Educação Profissional e Tecnológica, né? E aí eu estive presente. Aí a proposta era... não foi na RedeTech, não foi esse caso não, desculpa. Esse caso foi no colóquio sobre Educação Profissional e Tecnológica baseado no currículo integrado, que foi em Natal, lá no IFRN. Foi isso aí. E aí estavam todo mundo discutindo essa proposta do currículo integrado, que é um troço difícil de fazer, não é simples. Teoricamente falando, as discussões são muito avançadas, são bem legais e tal. E aí vinham os depoimentos, né? Nos fóruns de discussão lá, vinham os depoimentos. A gente aqui discute como fazer essa integração. A gente fez agora a mudança da matriz, né? Reduziu de 4 para 3 anos, com todas as dificuldades que foram os estudos provenientes disso e tudo mais. Né? E aí lá tinha depoimentos, por exemplo, de professores, de diretores, falando que tinha alunos de primeiro ano, que tinham no primeiro ano 21 componentes curriculares no primeiro ano, na grade. Então a gente vê que é muito problema, num aspecto pedagógico. A RedeTech, por exemplo, tinha diretor geral de campus, né, falando da situação da falta de laboratório, das instalações físicas do seu campus. Então, assim, é muito problema ainda. Então, o nosso campus aqui tem problema de laboratório? Tem, mas nós estamos avançando. Nós somos um campus em expansão. Então, assim, os nossos problemas, eles não estão, assim, parados, estacionados. Né? Nós caminhamos no sentido de resolver. Né? Não falta verba, né? A gente consegue a verba, por exemplo. A gente tem a verba para a construção do bloco que vai sair agora de sala de aula, 24 salas de aula com o auditório para 450 lugares, vai ser um dos maiores auditórios do município de Cabo Frio. A verba a gente conseguiu. O problema era que o projeto fosse encaminhado para licitação. Agora finalmente saiu. Né? A gente pressionou, saiu. Então, assim, o recurso a gente conseguiu. O problema é a dificuldade, né, desse trâmite burocrático. Né? Burocratizamento. É a burocracia que a gente tem que seguir, né, por conta de todo o processo que tem que ser feito, legal, né, para que essas coisas aconteçam. E às vezes é um enrolo mesmo, a gente tem que parar na reitoria, né, as coisas não andam como deveriam andar, porque tem toda uma dificuldade nesse sentido. Né, e a gente tem algumas coisas, tudo aqui tem que ser licitado, tudo tem que passar por essa situação, tem que comprar um parafuso. Eu não tenho como comprar um parafuso do meu bolo, até posso comprar, mas eu vou resolver tudo assim. Né? Não é assim que as coisas funcionam. Então, assim, com todos os problemas, né, aqui ainda nós estamos caminhando, estamos avançando. Né? É nesse sentido. As coisas não estão, não tá beleza. Né? Não tá beleza, a gente tem consciência dos problemas, mas a gente caminha no sentido de tentar resolver. Na verdade, o que acontece? Vocês sabem como se deu a escolha desses cursos técnicos que foram implementados aqui no Instituto? Pesquisa da região. Na verdade, teve audiência pública lá em 2008, né? E aí isso também é uma indicação da própria lei de criação dos institutos federais, né? Que tivesse essa busca, né? Esse entrosamento com as necessidades da região. Então, optou-se por esses cursos que hoje existem aqui, e por isso também que nós estamos caminhando para implementar, por exemplo, a engenharia mecânica, porque isso já tinha sido indicado lá atrás. Essa necessidade que tinha a ver com o perfil da região. Então, por conta desse perfil da região e por conta dos resultados dessa audiência pública, chegou-se à conclusão que um dos eixos que deveria ser implementado aqui era o eixo de turismo, hospitalidade e lazer, que faz parte do cardápio, né, de cursos do MEC, é uma coisa que a gente inventou aqui. A gente segue aquilo que está proposto pelo MEC. Né? E dentro dessa linha existem vários cursos, entre eles o curso de hospedagem, que a gente então opta por colocar como técnico integrado.
né? Poderia colocar, existe, por exemplo, eventos, a gente colocou como técnico concomitante, que pode colocar também como subsequente, né? Que aí já tem para quem já terminou o ensino médio, né? Então a gente colocou dessa maneira. O que acontece? De maneira geral, isso não é uma coisa só daqui, né? Os alunos buscam os institutos federais, as escolas técnicas, por conta da qualidade do ensino médio que é oferecido, né? Então, assim, e essa qualidade ninguém questiona, né? A gente viu, por exemplo, os resultados aí no Enem nos últimos anos e nós ficamos lá em cima, né? E eu vou defender mesmo, né? Eu vou defender porque eu sou professora e eu acho que é uma maneira que ninguém vai contribuir para isso. Então, na região, de maneira geral, nós ficamos colocados em primeiro lugar, né? Assim como foi em Campos também, né? Em Campos, tanto o Campus Centro quanto o Campus Guarulhos, né, ocuparam o primeiro e o segundo lugar, respectivamente. As escolas particulares fizeram propaganda dizendo que foram os primeiros colocados na região, né, entre as escolas particulares, né? Francamente. Então, não tenha dúvida. Então, os alunos, infelizmente, ainda buscam, né, pensando no ensino médio. Mas como a gente não tem opção só em ensino médio, ainda bem que não tem, porque a proposta é essa, né, de tanto propiciar uma formação de qualidade para quem precisa trabalhar, né, daí o ensino técnico, mas também uma formação de qualidade, né, para quem quer dar prosseguimento aos seus estudos e quer, né, vir a ocupar um cargo diferente, não vai entrar no mercado de trabalho necessariamente, né, a gente tem que ter esse ensino integrado, né? Então, é um ensino técnico integrado ao ensino médio. Então, muitos buscam só para ter o ensino médio, ainda fazem isso, né? Então, não tem essa identidade com a proposta do ensino técnico, né? Infelizmente, o que acontece é isso. Aí entra o que você falou na primeira pergunta, que a culpa, mais ou menos, é da precariedade da educação brasileira mesmo. A gente pode até voltar lá, né? Porque como ele, muitas vezes, né, as outras escolas públicas não oferecem uma educação, né, só média, no caso, propedêutica, de qualidade, as pessoas acabam buscando aqui, que aqui eles sabem que vão ter uma educação pública de qualidade, mesmo que para isso tem que fazer o técnico integrado, que talvez não era aquilo que eles estavam querendo, né? Mas acabam fazendo, né? É isso. Não é porque, você vai fazendo aquilo ali porque ninguém estava sonhando, ele não estava sonhando necessariamente ser um técnico de hospedagem, né? Mas ele quer estar aqui porque aqui ele sabe de alguma maneira, com todos os problemas, né, enfrentando tudo que a gente tem que enfrentar numa instituição pública dessa, ele vai sair, né, com uma formação de qualidade no ensino médio, né? Isso é realmente uma característica dessa instituição, não é só desse campus, né? A gente vê que isso acontece até nos campi mais antigos, mais tradicionais, como por exemplo o Campus Centro, né? Isso é infelizmente uma geral, né?